Hoje a gente recebe aqui, né, na primeira participação de 2025, o vereador professor Clayton Silva, para a gente repercutir aí a sessão da Câmara. Sempre é nas quartas hoje, excepcionalmente na quinta-feira a gente vai bater um papo, mas semana que vem estaremos na quarta-feira. E tivemos aí uma sessão que iniciou tranquila, depois teve aí mais um discurso mais acalorado aí entre alguns vereadores, né? E a solidariedade dos veteranos com os novatos, né? Inclusive foi um artigo aí que eu escrevi ontem, né, desse suporte, né, que é importante, né? Todo mundo já teve aquele primeiro momento em alguma coisa na vida, né? E é o caso dos vereadores que estão chegando. É aquele primeiro contato e é importante ter uma orientação e ter ali um aconselhamento, né, professor? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a cada um dos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira. Daqui nós tivemos ali uma sessão tecnicamente tranquila. Eu acho que só vou pedir, vereador, para o senhor trocar de microfone, porque eu acho que é um problema técnico aqui nosso. Não sei se o senhor consegue chegar até esse microfone, eu acho que ele vai ter que... Porque é um problema, acho que na própria mesa de áudio. Peço desculpas aí pela situação do nosso microfone, mas às vezes acontece. Esse, ok agora? Agora sim, perfeitamente. Bom dia, Eduardo. Bom dia a cada um dos ouvintes e internautas que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Aqui tivemos, sim, uma sessão inicialmente tranquila, depois teve um assunto um pouco mais polêmico, né? E a questão ali, né, também a gente tem procurado, né, sempre trabalhar em parceria com o pessoal que está chegando. Tem diversos vereadores ali, a gente troca ideias, aprende com quem está chegando, porque e ao mesmo tempo troca, né, traz experiências. Então é um momento ali, mesmo que independente de ser da base do governo, de ser oposição, nós temos que entender ali, eu sempre disse isso, as diferenças são no campo das ideias e tem que ser no campo das ideias. O importante é que a comunidade tenha condição de entender o que cada um está dizendo. Não importa se eu concordo ou não com aquilo que tu fala, mas o teu direito de falar continua existindo. Então a gente tem que ser parceiro também nessas questões aí. Dizer aqui, né, que a parte mais polêmica da sessão não foi nem os projetos que o Executivo mandou, né? Vimos aí já alguma polemização, inclusive nas postagens, né, dos projetos que o Executivo enviou para a Câmara, mas a gente vê ali, e estou analisando isso também de maneira técnica. Então, são projetos de reestruturação administrativa, incluindo até ampliação de cargos de confiança e FG, né? Exato. Então, quando tu faz ali uma troca, e isso é normal, cada início de um novo governo, independente se é continuação ou não, tu sempre faz uma reflexão daquilo que tu vai alinhar ou daquilo que tu vai manter ou adequar. Porque os tempos vão mudando, as experiências vão mostrando que às vezes precisam adequações. Então, um dos projetos que o Executivo envia para o Poder Legislativo é a alteração nas secretarias, mudança de secretarias, divisão de secretarias, e divisões que, algumas delas eu até vou dizer que eu achei importantes, que quando foram juntadas, lembro naquele momento que eu disse, olha, vou votar favorável porque é a organização do Executivo. Mas algumas junções eu já entendia que não eram boas, né? E hoje se divide, como, por exemplo, o planejamento e a Secretaria da Administração. Porque elas não se conversam, são pautas diferentes, são assuntos diferentes. Então, na verdade, uma mesma pessoa ela está tratando de duas coisas bem diferentes e, às vezes, deixa de fazer algumas questões. Nós temos hoje problemas da Secretaria da Administração, que eu devo estar aí na próxima semana abordando e vindo até a secretária da Administração trazer para que a gente possa resolver problemas que estão há mais de ano que já poderiam ter sido resolvidos.
E talvez a relacionados a pessoal, assim, a servidores? Sim, referente a servidores, questões aí que estão já há muito tempo que já deveriam ter sido resolvidas, que a gente vai trazer aí, precisamos resolver e alinhar. E que talvez se já tivesse cada um no seu quadrado, já poderiam ter sido resolvidos, porque aí tu deixa de fazer uma demanda, tem que cumprir uma outra demanda. Como, por exemplo, separa ali cultura, turismo, ela é separada, né? Ela estava lá com indústria, comércio, então, e que também não se conversam, no meu entender. Eu vejo com bons olhos essa divisão. E como te dizia aqui, e já disse para o governo também, é uma opinião, eu ainda teria tirado a parte do desporto, da educação e trazido junto para a cultura e turismo, e eventos, porque tudo são eventos. Acontece principalmente nos finais de semana e à noite. E aí tu pega uma Secretaria de Educação, que tem 6.000 alunos, tá? Que tem em torno de 30 escolas, que funciona de maneira integral, manhã e tarde, tá? Direto, né? Com algumas escolas em tempo integral, ou seja, que ao meio-dia também está funcionando e a secretaria é requisitada, e ao mesmo tempo essa mesma equipe ainda tem que dar suporte aos finais de semana e à noite. Então tu sobrecarrega uma secretaria. E onde tu trabalha com cultura, com turismo e desporto, normalmente isso acontece nos finais de semana e à noite, e as pessoas que trabalham com isso gostam do final de semana e da noite. Porque tu tem que gostar. Não adianta tu estar com alguém que não gosta de fazer aquilo ali, que não vai funcionar. Então tu tem que ter quem goste, e quem goste tem que ser da noite, tem que ser do final de semana. Então são questões assim, né? Eu ainda faria um pouquinho mais aprofundado a alteração. Mas não vai ser diferente dessa vez. Essa parte da divisão das secretarias vou votar favorável. Eu entendo que é a organização administrativa do prefeito, é como ele entendeu. E nós vamos, então, votar favorável para que ele organize da maneira que ele entende que ele precisa trabalhar. E sobre essa da ampliação dos cargos de confiança e de funções gratificadas? Essa questão da ampliação dos cargos de confiança, nós estamos aí avaliando tecnicamente. Se eu fosse fazer aqui um voto, um discurso político, simplesmente, por ser de oposição, era muito fácil. Eu estaria aqui e dizer, voto contrário por causa disso, daquilo outro. Seria a coisa mais fácil do mundo fazer um discurso aqui para votar contrário. E está tudo certo. Tá? Mas eu quero dizer que eu estou fazendo uma análise técnica. Estou analisando a necessidade real das questões. Porque também nós temos o seguinte, no último ano foram criados, por exemplo, algumas unidades básicas de saúde. Quem está coordenando o trabalho dessas unidades básicas de saúde? Tá? Assim como outros locais foram criados e elaborados, e tu precisa ter quem coordene esses lugares. Então, o que nós precisamos avaliar? Tem coordenadores suficiente? Se o número de FGs, tá? Os FGs são função gratificada, é para concursado. Então, quando tu aumenta o número de FGs, tu está aumentando o número de função gratificada, não é de CC. Então, essas pessoas vão receber a gratificação para exercer a função de coordenador ou de gerência. Né? Vai gerenciar aquela unidade básica de saúde. E sempre que tu tem alguém que gerencia, esse gerente recebe um plus, recebe um adicional pela responsabilidade técnica que ele tem por gerenciar aquela empresa, por gerenciar aquele setor, né? Assim como um chefe de setor. Então vamos puxar um pouco também para o privado para facilitar também o entendimento. Tu tem alguém que é um funcionário e ele passou a ser chefe de setor, ele vai receber um adicional, por menor que seja, pela responsabilidade, porque quando for cobrado, tu vai cobrar de quem? Não vai cobrar direto do teu funcionário, tu vai cobrar do chefe de setor primeiro. Claro. E o chefe de setor que vai lá resolver o problema, ele está ali para isso. Ele está lá para resolver os problemas. Então, essa é a função. Então, essa análise nós vamos fazer. E, junto disso, o que é muito importante é também a exigência de formação. Sim. Tá? É olhar no projeto, se tiver formação aquém daquilo que nós entendemos ou que tem que ser, ou
por exemplo, está tendo lá um CC7, e a exigência dele não pode ser menor que a do CC6. Tá? Aí não teria o meu voto. Fora isso, eu vou analisar tecnicamente a necessidade. O próprio Tribunal de Contas, às vezes, aponta algumas... Quando aponta custos a mais, mas também aponta quando tu bota alguém executar um trabalho ou coordenar um trabalho e não recebe por isso. Por quê? Porque futuramente ele pode entrar com um processo, processar o município por ter exercido aquela função e não ter recebido por ela. E o município vai ter que pagar. Tá? Assim como acontece no privado também. Tá? Então são questões... Por isso que eu disse, vou analisar tecnicamente. E a gente fez uma matéria ali, mas eu não vi se tinha já algo específico assim, sobre qualificação, né? Nessas oportunidades. Eu dei uma olhada alguns tem, alguns não está claro, precisa clarear, então a gente vai estar conversando sobre isso também. E como entrou segunda-feira, eu ainda estou me debruçando, claro. Mas já dizendo aqui que é uma análise que vou fazer, justamente as exigências de formação. Eu não posso ter apenas, por exemplo, assim, tem que ter no mínimo 18 anos. Não, tu tem que ter Quanto a um outro cargo, que a gente vê uma alteração e vi que foi muito questionado, e a população vem questionando, mas esse também eu já fiz já consegui fazer uma análise um pouco melhor. Muda ali o valor, não é que está sendo criado, tá? Quando tu pega o diretor de trânsito e de transporte público, esse CC já existe. O que o governo está propondo não é a criação de um novo CC. Ele está mudando o salário desse CC. Ele está mudando para um CC 9. Tá? Qual a justificativa que vem no projeto? Tá? É de que este cargo de confiança, que até então era diretor de trânsito, ele vai passar a ser diretor de trânsito e de transporte público, em função da lei que foi aprovada agora da regulamentação do transporte público em Camaquã. O que me traz aqui? Bom, então vai aumentar o salário porque o cara vai ter uma responsabilidade a mais. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar também, Eduardo, que poderia se ter criado um cargo para diretor do transporte público, e o que está se fazendo é agregando esse diretor ao de transporte, ao que já existe. E ao invés de tu ter 2 cargos, tu está tendo um, e tu melhora um pouco a remuneração deste um, que sai mais barato para o município do que tu pagar 2. Sim. Tá? Então, aí eu vou dizer assim, bom, estou falando especificamente do cargo de diretor de trânsito. Tá? Esse de diretor de trânsito eu entendo tranquilamente. Porque ele melhorou o salário, mas ele vai agregar uma função a mais. Que ao invés de criar um cargo extra, tu está agregando para esse um e tu melhora um pouco o salário desse. Então tu economiza com isso, a pessoa tem uma responsabilidade a mais e tu junta. E acho que tem a ver. Tá? A divisão de trânsito com transporte público, porque conversa. Claro. Né? O assunto conversa. Eu vi que tinha, acho que dia 31 de dezembro, no Diário Oficial, tem uma nova lei do transporte público. Eu só não consegui ainda me debruçar ali para ler o que de fato mudou no transporte público em Camaquã. O que tem ali, tá, nesta lei, e ela vai ter que ser debatida ainda algumas questões, e isso eu tinha conversado inclusive com o ex-procurador do município, né, doutor Fabiano. O ideal é que nós tivéssemos tido mais tempo para trabalhar essa discussão, ter tido audiências públicas, mas as audiências públicas serão feitas antes do processo licitatório. Né? É que a lei federal exige hoje que se faça a licitação do transporte público dentro do município. Né? Nós temos só concessões. Não existe licitação em Camaquã para o transporte público. Nós temos licitação do transporte escolar. Os demais é só concessão. E agora parte, né, para essa regulamentação. Já faz algum tempo que baixou uma lei federal que determina e deu prazo para isso acontecer, e nós já estamos estourando os prazos. Então, o que o município fez foi... Você lembra qual é o prazo ou não?
Não vou lembrar de cabeça. Eu agora. também peguei o assunto de surpresa aqui agora. Então, assim, o que aconteceu? E o município de Camaquã já tinha sido notificado, que não tinha regulamentado. Então, o que fez? O prefeito Ivo mandou o projeto para a Câmara e nós aprovamos, dentro do prazo, talvez com discussão menor, mas para até não houvesse um apontamento. Tá? Ele cumpriu ali e algumas discussões ficou para se fazer agora. Inclusive... Mas basicamente é isso, é a licitação do transporte a licitação público. Que tem que ser feita. Vai ser feita audiência pública antes da licitação. Vai ser montado o processo licitatório. Esse processo licitatório vai para o Tribunal de Contas. Eles analisam e podem aprovar ou reprovar. Se reprovar, devolve de novo para ser adequado. Tá? Então, eles têm 90 dias para analisar. Então, não é só faz a licitação aqui e manda ver. Não. Então, muita coisa vai determinar agora é como vai ser o edital de licitação. Pois é, porque esse é que vai determinar, isso é que vai mandar. Nós apenas regulamentamos, inclusive, como comissão de participação comunitária, nós colocamos algumas emendas dentro do projeto. Mas diz algo assim específico aos veículos, ano de veículo, já tem nessa lei? Ou sim, vai vir? Isso tem, e a lei até ficou um pouco mais branda na idade dos veículos, tá? Hoje ela era menor, acho que tinha 14, 10, 12 anos, tinha uma escala, tá? Mas o que ficou agora? Tá? Ela regulamenta o seguinte, que o transporte na zona urbana, a idade máxima do ônibus é 15 anos. E para a zona rural, 20 anos. Tá? Isso já está nessa nova lei regulamentado, desta maneira. Tá? Não fala na questão do ar-condicionado, isso ficou para ser tratado dentro do edital. Né? É algo que até poderia ter sido tratado e ter colocado no escalonamento. Sabe-se que vai botar o ar-condicionado. Isso aumenta o custo do transporte. Aumenta. Mas, ao mesmo tempo, me parece também que incentiva a usar. Com certeza. Tá? Às vezes tu vai pensar assim, vou pegar, mas vou ir cozinhando dentro daquele ônibus, vou pagar um Uber. Daqui a pouco, se o ônibus tem ar-condicionado, vai dizer, mas já vou, o circular passa aqui na esquina, eu vou embarcar com arzinho condicionado, vou até lá, vai sair mais barato. É verdade. É os dois lados da moeda. Tu tem que olhar também, porque às vezes não é despesa, às vezes é investimento. Tá? É essa a leitura que a gente tem que fazer. Não é o... Como é que é? Não é o veículo ter ar-condicionado, e sim que ele opere com exato. Não adianta tem que estar no edital, né? Tem que estar funcionando e tem que estar operando com ele ligado, porque tem municípios aí que inclusive coloca, por exemplo, temperatura. Falando do prefeito Ivo, está chegando a prefeitura. Olha aí, ó. Não, então não tá na praia, tá na ativa já. Falou ali, eu digo, tá chegando. Tá chegando. Então, são essas questões, né, que precisam ser avaliadas. Inclusive, também traz na lei uma outra questão, que a prefeitura pode dar subsídio de até 30%. Tá? O que antes a Câmara votava, cada vez que fosse subsidiar para alguma coisa. Então já fica na lei definido que pode ter subsídios de até 30%, tá? Para ajudar nos custos do transporte e baratear a passagem, tendo em vista a mudança do usuário. E também a necessidade que tu não pode deixar de ter o transporte público. Tá? E veja bem, ele não é transporte público só para você ficar um nome bonito. Não. Ele é um transporte público, ele é de responsabilidade do município. Por isso que há a concessão ou a licitação para que a empresa opere. Mas a responsabilidade de existir as linhas e de ter esse transporte é do município. Então, por isso que muitas vezes tem que ter subsídios, e muitos municípios do país afora têm tido subsídios até maiores para cumprir a lei de ter o transporte. Tá? Porque não pode deixar de ter. Então, ela é uma lei, é um assunto muito complexo. Sim. Tá? E na lei já tem a área que deve abranger toda a cidade, ou isso não foi colocado ainda? Não. Tem questões que ficaram mais ainda assim, porque as linhas já existem, né? Sim. Então, tem coisas que a própria linha vai regulamentando. No edital, foi contratada uma empresa, o município já contratou uma empresa para fazer esse levantamento e está atendendo isso no edital. Tá? E aí esse edital vai definir ali junto, né, com esse estudo qual aonde tem que abranger, onde é que tem que atender o município, quais são os horários. Então, por isso, o edital vai colocar tudo isso.
E tem previsão já para esse edital ou ainda não se tem? Olha, eu sei que tem uma empresa fazendo esse estudo, fazendo esse levantamento, dependia da aprovação dessa lei, né? Então a lei foi aprovada no dia 30 de dezembro, publicada no dia 31, então agora, né, avança com os estudos, tem que passar depois do edital, para fazer o edital tem que ter uma audiência pública, sim, tá? Então vai ser divulgado. Eu não acredito que se conclua isso antes do final do primeiro semestre, tá? Até porque tem aí 90 dias para ficar por análise, inclusive depois do edital pronto, do próprio Tribunal de Contas, né? Sim, sim. Bom, aqui na nossa participação, o Vitor Hugo Bortolotti Lindenau pergunta: qual a posição do vereador sobre a troca de horário das sessões para o horário comercial? Pergunta aqui o Lindenau. Boa pergunta, eu já me posicionei inclusive na tribuna quando o projeto não foi apresentado oficialmente ainda na Câmara, né? Já foi dito que será apresentado. A minha posição obviamente, é transparente, é clara, eu sou contrário, tá? Eu não entendo que esta alteração do horário seja positiva, tá? Por quê? Porque nós vamos impedir a comunidade de acompanhar a sessão ao vivo e de estar na sessão ao vivo. Por que que isso é um impedimento? Qual é o horário de trabalho? Ela vai acontecer em um horário comercial. E aí seja o servidor público ou o funcionário da indústria, do comércio, aquele que está aí na rua, quem está operando, quem está trabalhando. Se a pessoa está em serviço, ela não pode estar acompanhando a sessão. Ela não pode estar comentando na sessão. Ela não pode estar concentrada naquilo que está acontecendo durante a sessão. Ela precisa desenvolver o trabalho dela. Se tu tem, por exemplo, o cara é um dentista, ele vai poder acompanhar a sessão? Não vai? Ou tu vai confiar no cara que está lá, mexendo com a tua boca aberta aqui no teu dente e acompanhando a transmissão da sessão? Jamais! Então, no máximo ali é um sonzinho ambiente para concentrar o cara ali. A pessoa que está lá na unidade básica de saúde trabalhando, como é que ela vai acompanhar a sessão? Não, ela tem que responder para a pessoa, ela tem que atender essa pessoa. Ou tu vai chegar no balcão lá para comprar um produto e a pessoa está lá olhando para o monitor ou acompanhando a sessão da Câmara, se quiser a sessão. Pô, cara, tu vai embora da loja. Tu quer chegar numa loja para comprar, eu quero ser atendido. Essa é a realidade. Ou qual chefe que vai deixar que tu fique acompanhando? Uma coisa é a empresa ligar aqui e deixar, por exemplo, como nós temos aqui, o Clique Rádio ficou lá, tu está escutando, então estou trabalhando, estou escutando aqui junto, né, a transmissão. Algumas pessoas que estão aqui, dependendo do tipo de serviço, está assistindo no monitor e está executando o serviço. Mas são funções, tem outras que tu não consegue. Tu tem uma sessão de um assunto polêmico, que aquele grupo de pessoas quer ir na sessão. Porque presencial é diferente. Né? Tu vai lá, vou lá para dar uma pressão, né? Para mostrar que nós estamos interessados. Se for no horário comercial, muita gente vai estar impedido. Então, mas Porto Alegre, cara, Camaquã, 60 mil habitantes, 62 mil habitantes. Porto Alegre é a capital. É uma cidade que funciona 24 horas. Eu não posso comparar Camaquã com Porto Alegre, me desculpem. Tá? Se eu fosse comparar Camaquã com Porto Alegre, ninguém ia sair daqui para querer ser atendido por especialista em Porto Alegre, nós ia ser atendido aqui em Camaquã. Ninguém ia estar transferindo aqui ônibus todos os dias, 2, 3 ônibus de Camaquã levado pela saúde para Porto Alegre. Nós ia atender tudo aqui. Então essa é a diferença de Camaquã para Porto Alegre. Eu não posso comparar uma cidade com a outra. Essa nós temos que botar a realidade. Porto Alegre funciona 24 horas por dia. Tu está lá andando de noite, tem gente trabalhando, o pessoal está tocando. Então, é diferente. Nós temos aqui, claro, nós temos algumas indústrias em Camaquã, poucas, que tocam 24 horas. Mas aí é uma ou outra indústria, o resto Camaquã para de noite. Não funciona 24 horas, as pessoas trabalham de dia na sua grande maioria. Então eu entendo que, se nós alterarmos para as 2h30, né, para as 14 horas e 30 minutos,
Nós vamos inibir as pessoas de acompanhar a sessão. Nós vamos inibir as pessoas de irem na sessão. Tá? Então, por isso, eu sou contrário. E digo mais. Tá? Que às vezes alguém vai querer atacar, eu vou dizer. Eu não entendo que ser vereador é profissão. Tem vereador que tem outra função e por isso está se posicionando dessa maneira. Tem vários vereadores que têm outras funções. E que bom que tem outras funções, porque não dependem só daquilo ali. Agora, tem gente que só depende daquilo ali. Se não tiver ali, eu não sei o que vai fazer da vida. Tá? Mas nós não dependemos. Temos funções? Temos. São momentos que muitas vezes tu pode atender a comunidade, às vezes. Tá? E que vai se deixar. Vai ter economia. Não. Não tem economia no mudar de segunda de noite para segunda tarde. Nenhum servidor recebe hora extra para trabalhar de noite lá na sessão. Ninguém recebe hora extra. Nem os da Secretaria Legislativa. Por quê? Porque já está lá no contrato que estão à disposição 24 horas. Não importa se a sessão é de manhã ou de noite. Essa semana aqui até eu questionei isso ao vereador Vinícius, aqui na participação dele, se o servidor tem algum adicional, alguma bonificação. Ele falou que tem já um adicional por trabalhar no período da noite. Pelo menos é o que ele havia comentado aqui, que vai manter esse valor, não vai ter nenhuma mudança no valor que o servidor recebe, porque vai passar já, acho que meia hora, ou uma hora, né? Porque o expediente é até às 5h30, né? Na Câmara de Vereadores. Pelo menos é o que o vereador Vinícius colocou aqui no programa. A gratificação que existe é por outras funções, tá? Tu tem gratificações ali para a pessoa que está recebendo, que ela faz a recepção e controle, que não é da função dela. Tá? Mas não tem despesa porque ninguém recebe hora extra. Nenhum assessor recebe hora extra. O que acontece? Compensação de carga horária. Ou banco de horas. Sim. Tá? Fez aqui 4 horas a mais hoje, então tu tem 4 horas para tirar durante a semana. Então, o assessor lá ficou 3 horas na sessão. Bom, ele tem 3 horas sobrando para durante a semana ele tirar. Em vez dele faltar, muitas vezes, ele vai lá no médico, ele consulta, ou ele vem aqui no centro fazer alguma coisa, ele tira essas 3 horas. Como muitas empresas fazem. Sim. Tá? No poder público a gente chama de compensação de carga horária, no setor privado chama de banco de horas. Então, descompensa a carga horária. Sim. Então, não existe. Tá? Prova de que isso, mas vai aumentar o acesso, porque não aumenta. Puxa as sessões extraordinárias que nós tivemos. Quantas pessoas vão assistir a sessão extraordinária? Que é sempre de tarde. Mas ninguém. Vamos ver quantas pessoas acompanham online uma sessão extraordinária da Câmara que é de tarde. Nem 10% do que acompanha de noite. Então essa, vamos ver, em vez de... As sessões já eram às 20, tá? Quando eu fui presidente, nós sentamos, dialogamos entre os 15 vereadores e antecipamos para as 19 horas. Para não ficar tão tarde. Acho que era às 20 na época da transmissão da rádio local, acho que tinha a Voz do Brasil. Tinha a Voz do Brasil, aí depois mudou. Só que aí quando eu assumi como presidente, mas a Voz do Brasil já tinha mudado, até abriu aquele leque de Sim, para rodar das 9 às 10. De horários. Então aí nós, vamos antecipar. E antecipamos para as 19 horas. Porque já é um horário bom. Se tu sai do trabalho, tu quer ir lá, tu pode ir em casa, toma um banho. Sim. E vai assistir. Ou assiste já de casa, tu já está em casa para assistir. Então ficou um horário tranquilo. E não ia até tão tarde, porque o horário limite era 11h30. Então ficou o horário limite 10h30. Tá? Então já melhorou o horário. Entender que precisa fazer um pouquinho mais cedo. Eu não estou dizendo que eu não discuto antecipar um pouco. De repente, 18 horas, vamos tentar? Podemos tentar 18 horas. Sabe? Não tem problema nenhum. Agora, mudar para as 14h30, eu não vejo. Minha posição, respeito quem entende diferente. Eu não vejo com bons olhos, não estou aqui para atacar quem apresentou o projeto, mas eu voto contrário porque eu não entendo que seja bom o projeto. Eu acho que não vai contribuir para o bom andamento da Câmara. Inclusive, eu acho que prejudica até para o Executivo, tá? Porque eu já acho que a segunda-feira tu chega de noite, tu tem ali o dia para alinhar muita coisa. Só vai ter amanhã. O protocolo de muitos projetos que tem que estar liberado na sexta-feira, daqui a pouco vai antecipar para quinta.
Então, tem coisas que vai atrasar o processo. Vai dificultar o processo legislativo, tá? Então, é muito complexo quanto altera. Não é só mudar o horário. Sim. A mudança de horário altera um monte de outras questões de coisas que precisam acontecer tantas horas antes da sessão. O projeto tem o final de semana, né? Sim. O projeto tem 10 assinaturas. O senhor acredita que esse projeto vai chegar até a próxima sessão com as 10 assinaturas? Ou alguém eu não vai sei se tem desistir? 10 assinaturas, porque eu não... Não, com 10 espaços para assinaturas, porque o documento tem 10 nomes, né? Ah, sim. Não, nem todos assinaram. Agora eu vou dizer o seguinte, né? Tem nomes que estavam ali que nem sabiam do projeto, ficaram sabendo depois de tal nome. Tá? Tem vereador que ficou sabendo do projeto no plenário, que apesar de ter seu nome colocado ali, ainda não tinha estudado nem conhecia o projeto. Então, realmente, temos que ver se todos esses nomes que o vereador Vinícius está buscando vão assinar. Não sei. Aí depende de cada vereador, daquilo que entender. Por isso é importante a gente dialogar e construir. E entendo eu que o vereador Vinícius poderia ter aberto o diálogo interno antes. Ele fez o oposto, ele trouxe o projeto, ele tumultuou a sessão. Ele provocou um debate. Se ele queria... se mostrar, aparecer para um debate, ele conseguiu. Se era esse o intuito, beleza, tá tudo tranquilo. Às vezes tu traz um projeto para fazer um debate mesmo. Mas se era dialogar e construir, ele deveria ter sentado e conversado, tanto com os vereadores da base, quanto com os vereadores da oposição. Comigo ele não conversou, comigo ele não dialogou. Tanto é que eu fui na tribuna e disse, olha, eu estou sabendo agora. O vereador não me falou nada. Ele foi na tribuna, realmente, eu não falei com o professor Clayton. Não, ele não conversou, ele não perguntou. Então, para mim, dialogar é isso. Quando eu fui presidente da Câmara e nós propomos alterar, nós chamamos uma reunião com todos os 15 vereadores. Pessoal, o que vocês acham disso? Então, é isso que eu digo, é o diálogo, tu precisa dialogar. Quando eu digo lá, na minha posse, que é um diálogo, mas um diálogo de verdade, é isso. Não é só tu dizer que incomunicou, ou, eu tenho a maioria aqui que vai passar o projeto, eu vou botar e pronto. Tá? O resto que se lasque. Isso não é dialogar. Tá? Então o que eu quero dizer é isso, o diálogo tem que sentar, tem que construir. Porque daqui a pouco, se tu conversa, a gente poderia ter até uma construção muito mais tranquila. Sim. Né? Mas, se a intenção era polemizar, ele polemizou. Se ele tinha essa intenção, não sei qual é a intenção. Não sei aonde é a vantagem de fazer esse projeto andar e fazer essa andar. Eu não consegui enxergar positividade nisso. Eu não consegui enxergar ganho nisso. E muitas vezes também, tá, eu tenho que avaliar, não é só o custo, mas o custo-benefício. Porque às vezes tu vai olhar uma questão, tá? Eu não tenho economia. Mas ainda se tivesse algum mínimo de economia, eu tenho que avaliar se essa economia compensa. O que vai economizar? A luz e o ar-condicionado do plenário que fica ligado durante 2, 3 horas de sessão? E aí eu pergunto, esta economia, ela compensa? Esse ar-condicionado, 2 horas, 3 horas por semana do ar-condicionado no plenário ligado, com luz, ela compensa ou não? Essa transparência que vai reduzir, compensa? Então é o custo-benefício. Às vezes é importante tu tem mais, tu chega mais nas pessoas ao vivo, ao mesmo tempo. Tá? Não que as pessoas não vão poder, como as sessões ficam gravadas desde 2018, quando fui presidente, que nós implementamos esse sistema, a sessão está gravada. Quem chegar em casa pode assistir. Mas é diferente quando tu assiste ao vivo. Tu está ali, que tu comenta, que tu... Sabe? E quem conseguir assistir, muitas vezes, não vai poder comentar na sessão, porque vai estar em horário de trabalho, porque se ela comentar no horário de trabalho, não vai faltar um para vir lá apontar e dizer, tu comentou durante o horário de trabalho, vai tomar ali. Tá? Principalmente se o cara é servidor. Tá? Ele não vai poder comentar. Se ele comentar, a perseguição vai pegar. No horário de serviço. Está em horário de serviço. Então, mesmo que tu assistiu, e assistir também o cara está vendo, o fulano está assistindo.
Quem está assistindo ao vivo, né, no Sim, Facebook, tu consegue definir. Acho que no YouTube não, né? Mas no Facebook... Não, o YouTube também. Consegue definir quem está assistindo ao vivo. Então, não, assistindo não, realmente só o Facebook. Comentário, né? No Facebook a gente sabe quem está assistindo. Isso. No YouTube não. Mas se a pessoa estiver assistindo no Facebook, tu vai identificar que ela está em horário de serviço e está acompanhando. Se ela tiver, se ela comentar e ela tiver em horário de serviço, pode ser usado contra ela aquele comentário. Tá? Pode ser aberto um processo administrativo. Então, é essas questões que estão, muitas vezes, por trás. A gente tem que entender o porquê. Então, eu sou o contrário. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de acompanhar a sessão. Por exemplo, qual professor vai poder acompanhar a sessão? Nenhum. Tu está em sala de aula dando aula, cara. Como é que tu vai acompanhar a sessão? Se tu está lá dentro da sala de aula, não vai poder acompanhar. Por mais importante que seja o projeto, não vai poder acompanhar. Tu vai ter 15 minutos de café. Se a sessão estiver lá às 3 horas, 3h15, tu vai poder olhar. Mas e aí, como é que tu faz o teu intervalinho? Não vai ficar lá grudado em 15 minutos, porque tu não sabe o que está sendo debatido. Ou seja, o pessoal do magistério, ninguém vai poder acompanhar uma sessão. Então é isso, essa é a realidade, é isso que esse projeto traz. Tá? Ele traz esconder a sessão ao vivo das pessoas. Essa é a minha leitura. Esse é o meu entendimento. E por isso, eu não tenho como ser favorável, vou ser contrário, e estou justificando aqui com todo o respeito a quem está apresentando o projeto. Muito bem. Professor Clayton Silva, vereador aí do PDT, participando aqui do nosso programa. Obrigado aí pela presença e quarta-feira que vem, né, hoje excepcionalmente na quinta, mas quarta que vem estaremos aí novamente conversando sobre a sessão da Câmara. Até quarta-feira, então. Aquele abraço.